Se você estiver assistindo do celular, abra aí a Bíblia no seu celular ou pegue a sua Bíblia de papel também, como você preferir. E nós vamos ler esse salmo todo. É um salmo pequeno, é um salmo conhecido. Nós vamos meditar um pouquinho no salmo de número 6. Eu vou ler, você pode acompanhar aí comigo. Talvez você tenha uma versão diferente, mas no fim das contas vai tudo aí no mesmo rumo. Vamos meditar um pouquinho nesse salmo essa noite, salmo de número 6. O texto diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Amém. Nós vamos pensar um pouquinho nesse salmo. Eu não sei como você tem lidado com os dias que nós estamos vivendo, mas para mim tem sido muito difícil. Principalmente esse ano, eu confesso que eu comecei o ano muito otimista e estou sendo cada vez mais frustrado. Nós estamos aí no meio dessa incerteza das informações que nós recebemos a respeito desse vírus, a respeito dos protocolos, a respeito de tudo que devemos ou não fazer. Nós ficamos reféns aí de governantes corruptos. É muito difícil a gente confiar em tudo que vem por parte dos nossos governantes. Nós somos aí o dia todo bombardeados por notícias tristes. São famílias que têm entes adoecendo, filhos adoecendo, são famílias enlutadas. Essa semana eu estive num sepultamento, na segunda-feira, um dos momentos mais tristes que eu já presenciei na minha vida. Pai e mãe enterrando uma filha, uma morte de certa forma repentina por Covid, e aquele caixão fechado, os coveiros todos com aquela roupa de proteção, aquele distanciamento, ninguém pode abraçar ninguém, 7:30 da noite, só a luz da cova acesa, e aquele momento foi um momento muito angustiante. E pensando em tudo isso, em toda essa semana, todos esses últimos dias, eu lembrei desse salmo. E eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre corações aflitos. Nós estamos num tempo de corações aflitos. E é por isso que eu quero conversar, é nisso que eu quero conversar com vocês hoje. Esse Salmo 6 foi escrito por Davi. Davi com certeza estava aqui passando por momentos muito difíceis, quando ele escreve esse salmo, quando ele escreve essa oração, quando ele abre o seu coração nesse momento aqui. O tempo que Davi escreve esse salmo foi um tempo também de enfermidades, de humilhações, de vergonha, de opressão de vários inimigos. Grande parte de tudo isso tem a ver com o seu adultério com Batseba. Nós conhecemos a história quando Davi ali vê Batseba da varanda do seu palácio, e os olhos de Davi são ali a janela de entrada, de um desejo pecaminoso. Davi traz Batseba para o seu palácio, tem relações sexuais com ela, manda colocar seu esposo Urias na frente de batalha, ele morre, nós sabemos dessa história, e alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que esse caso com Batseba pode ter sido também um dos grandes causadores da omissão de Davi na sua função como pai. Davi passou por grandes frustrações familiares. Quando nós olhamos para a história, nós lembramos, por exemplo, do acontecimento entre Amnon e Tamar, filhos de Davi,
onde a Bíblia mostra que Amnon se apaixonou de maneira doentia pela sua irmã Tamar, e ele estupra Tamar. Tamar sai correndo daquele lugar, depois daquele momento terrível, vai procurar abrigo no seu outro irmão, Absalão. Absalão talvez fica ali esperando uma reação de Davi, de disciplina, de correção, de alguma forma cuidar da situação. Davi não faz nada, Absalão se rebela contra o seu pai, mata seu irmão Amnon. E o fim da história de Absalão é ele revoltado com seu próprio pai, tentando tomar o governo de seu pai, tomar Jerusalém. E Absalão morre pelo exército de Davi. Davi tem casos de estupro e assassinatos na sua família, nos seus filhos. Imaginem o coração, a alma de Davi diante de tudo isso. Imaginem o desespero, a angústia, a depressão, a tristeza. E esse Salmo 6 é o primeiro salmo de penitência, o primeiro salmo que nós conhecemos como salmo de contrição, de arrependimento. É a primeira vez na Bíblia Sagrada que Davi vai expressar o buraco de angústia e de desespero que ele se encontrava. Diante disso, eu queria trazer 3 conselhos para um coração aflito. 3 conselhos para um coração aflito. O primeiro conselho para o nosso coração, para um coração aflito, é que o coração aflito clama por misericórdia. Olha o que diz o Salmo aí do verso 1 ao verso 5. Se você fechou a Bíblia, abra de novo, ligue ela aí de novo, para a gente voltar rapidamente no texto. Salmo 6, coração aflito clama por misericórdia. Do verso 1 ao 5, Davi diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Davi começa esse salmo expressando a sua debilidade, clamando pelo socorro de Deus. Davi sabe que pecou, sabe que seu relacionamento com Deus não está bom, sabe dos inúmeros problemas que o rodeiam, e tudo isso leva Davi a clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. É por isso que nós temos essas expressões fortes aí no texto, quando Davi fala: não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, me sara, volta-te para mim, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi está desesperado, Davi está doente, está debilitado, está enfraquecido, e a única saída que ele tem é clamar pela graça, pelo favor, pelo resgate de Deus. Olha o que ele diz mais uma vez no verso 5: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Davi está com a sua alma tão perturbada, se sentindo tão afastado de Deus, que é como se ele se comparasse com alguém que está morto. A palavra usada por Davi nesse salmo aqui vem do hebraico, Sheol, que é justamente uma espécie de inferno, que simbolizava aqui um lugar de morte, de gente morta, um lugar onde Deus não agia, um lugar onde não havia ali contato com o Senhor. Davi compara o seu afastamento de Deus com aqueles que estão completamente separados do agir gracioso de Deus. Davi se compara com alguém que está morto, com alguém que está incapaz de ter acesso a Deus. O primeiro conselho, a primeira lição que podemos tirar para a nossa vida, principalmente nesses dias difíceis, é que nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Se tem uma lição evidente para todos nós, em toda essa pandemia, essa lição é que nós não sabemos de nada. Nós não temos controle sobre nada. A ciência está perdida, o governo está perdido, a sociedade está uma bagunça. E é por isso que um coração aflito precisa clamar pela misericórdia de Deus, pelo agir de Deus.
O segundo conselho que esse salmo vai nos trazer para um coração aflito é que o coração aflito reconhece sua fraqueza. Olha o que diz os versos 6 e 7 aí do nosso Salmo 6. Versículos 6 e 7, Davi diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi continua nesse bloco do Salmo declarando diante de Deus a sua fragilidade e como ele estava cansado da situação que ele estava vivendo. Ao que parece, Davi estava numa situação que ele não conseguia sorrir, ele não conseguia dormir direito, o seu rosto, os seus olhos estavam ali demonstrando uma verdadeira depressão, uma tristeza profunda. É claro que tudo é escrito aqui de maneira muito poética, muito dramática, que era o recurso de linguagem aqui usado pelos salmistas para expressar o que eles estavam vivendo. Mas é muito interessante a gente perceber que o nosso distanciamento de Deus reflete na nossa saúde, muitas vezes. Pecados não confessados, falta de oração, amargura no coração, uma vida longe de Deus afeta o nosso corpo. Vejam que Davi sente na sua saúde o reflexo do seu distanciamento de Deus. Eu achei um comentário de Calvino sobre esse trecho, muito interessante. Eu queria trazer aqui para vocês. Olha o que Calvino diz comentando esse salmo. Aqui, Davi nos é apresentado como alguém que é afligido com os terrores de sua consciência e sentindo em seu íntimo tormentos, não de uma espécie ordinária, mas de uma espécie tal que quase o levou ao total desfalecimento e ficou como se estivesse morto. Esse é o segundo conselho para um coração aflito. Ele reconhece a sua fraqueza. Por que eu acho importante a gente falar sobre isso? Porque nós vivemos na era das frases prontas. Nós vivemos na era onde a internet deu voz para quem não tinha voz e isso não foi tão bom. Nós vivemos na era da motivação, vídeos motivacionais, frases motivacionais. Nós vivemos na era da autoajuda, dos coachings. Nós vivemos na era do você consegue, você vai vencer, você pode, você precisa ser o melhor, você precisa ser o primeiro em tudo, você precisa ser o melhor na sua turma, você precisa ser o melhor em tudo que você faz, você precisa acordar mais cedo que todo mundo, você precisa estudar mais que todo mundo, trabalhar mais que todo mundo. Mas isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Muitas vezes o que nós precisamos, na verdade, é reconhecer diante de Deus que nós somos fracos, que nós não conseguimos, que nós somos dependentes, que nós somos carentes, que nós somos necessitados da graça de Deus, que nós não somos os melhores em tudo, que nós não conseguimos aguentar tudo, nós precisamos de Deus, precisamos de igreja, precisamos de amigos. E esse é o segundo conselho que esse salmo nos traz para um coração aflito. Ele reconhece sua fraqueza. E por último, um terceiro conselho para um coração aflito é que ele confia no agir de Deus. Olha como é que o salmo termina, versículos 8 a 10. Davi termina esse salmo, essa poesia, essa oração, dizendo: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Esse é o terceiro e último conselho que esse salmo nos traz para um coração aflito. Ele confia no agir de Deus. Por mais aflito e abatido que estivesse, Davi revela aqui nesse finzinho do salmo a certeza que ele tinha de que Deus o ouvia, de que Deus estava no controle das coisas, de que Deus iria agir.
Não importava a quantidade dos inimigos que ele tinha, as angústias que ele estava vivendo na sua alma, aquelas tantas pessoas que queriam prejudicá-lo, o salmista tem a convicção de que a sua vida, no fim das contas, estava exclusivamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E se a gente for olhar, a maioria dos salmos de contrição, salmos de súplica, terminam assim, com uma declaração clara de que Deus é Deus e toda a história é guiada por Ele. Davi termina o salmo com essa confiança. E ainda termina o salmo, e a gente tem uma ideia, como se Davi falasse: olha, o meu terror vai se tornar o terror dos meus inimigos, porque eu tenho confiança no agir de Deus, porque a minha vida está nas mãos de Deus. O terror que Davi vivia se tornaria o terror dos seus inimigos, porque ele tem a convicção de que Deus estava ouvindo a sua súplica, estava ouvindo a sua oração. Davi termina esse salmo com essa declaração firme, de que apesar das circunstâncias, ele confiava em Deus. Esse é o último conselho que eu gostaria de tirar desse salmo para os nossos corações aflitos. Nós precisamos confiar no agir de Deus. Nós estamos precisando colocar isso em prática. Eu sei que os tempos são difíceis, que nós estamos com o nosso coração angustiado, mas nunca podemos nos perder em ansiedade, nos perder em desespero, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida não está nas mãos da ciência, dos remédios que a gente toma. A nossa vida não está nas mãos do governo. A nossa vida não está nas mãos desse vírus. A nossa vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. E é Ele quem controla tudo. É Ele quem tem a nossa hora exata. É Ele quem sabe o que vai acontecer com a nossa vida, com a nossa família. E nós precisamos confiar no agir do nosso Deus. Gente, para terminar, eu queria deixar para o nosso coração aí esses 3 conselhos para o nosso coração, para os nossos corações aflitos. Um coração aflito clama por misericórdia, reconhece a sua fraqueza e confia no agir de Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor, só uma questão. Quando o pastor falou da questão do distanciamento, eu acho que a gente pensa muito no limite, né? No rasgar daquela corda, não consigo orar, não consigo louvar, já não ouço a voz de Deus. Mas como é que a gente pode voltar atrás e saber quais é que são os primeiros sinais, aquilo que nos está a provocar o início do distanciamento? Eu acho que foi até na minha última vinda aqui que eu falei sobre isso. Algumas coisas nós não podemos perder de vista, porque no fato de estarmos nesse tempo de corações aflitos, o nosso principal combustível precisa ser a nossa intimidade com Deus. Então, quanto mais longe de Deus nós estamos, mais difíceis as coisas serão. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais dificuldade nós teremos para lidar com o que nós temos que lidar. Quando a gente olha para esse salmo, a gente vê justamente Davi, depois de algum tempo, relutando em resolver as suas pendências com Deus, a gente vê Davi rasgando o coração diante de Deus e falando: Deus, eu não tenho outra saída para a minha vida, a não ser uma vida real de intimidade com o Senhor. Então eu creio que o primeiro passo para nós cuidarmos do nosso coração é o nosso tempo de intimidade com Deus. É leitura da palavra, é oração, é tempo a sós com Deus. Eu percebo, Inês, diante do que você falou, que a maioria das pessoas que se perdem e ficam desesperadas nesse tempo que nós estamos vivendo, são pessoas que se perderam no seu relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é questão de vir ao culto ou de não ter a presença com o irmão, que eu acho que nós estamos tão presos a essa questão que já não sabemos o que é a essência da intimidade realmente com Deus. E assim, é um grande privilégio que nós temos, que não teríamos há alguns anos atrás, são essas ferramentas de transmissão ao vivo. Então, hoje nós temos ferramentas que vão nutrir a nossa fé das mais variadas. Nós temos inúmeros bons materiais na internet e nós precisamos aproveitar de tudo isso para nutrir a nossa fé, mas nada substitui
o nosso tempo a sós com Deus. Vamos orar? Eu queria orar por nós, clamando para que Deus de fato nos ajude a viver isso, nos ajude a entender que o nosso coração precisa clamar pela misericórdia dEle. Só Deus, nosso coração só está nas mãos de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, isso é bíblico. Chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não consigo, eu sou fraco, eu dependo do Senhor. E nós precisamos confiar no agir de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por esse privilégio de estar aqui com os amigos e irmãos da Batista Central aqui em Anápolis. Obrigado pelo privilégio de voltar aqui e de certa forma estar junto com todos esses irmãos. Obrigado por esse salmo, Deus, e pela Tua palavra. Se não fosse, Deus, a Tua palavra, a Tua presença, o Teu agir, aí sim nós estaríamos totalmente desesperados. Mas no Senhor nós temos esperança, Pai. Nós não somos como aquelas pessoas que não têm para onde olhar, a quem recorrer. Nós temos o Senhor. E nós estamos, Deus, com os corações aflitos. Talvez não tão aflitos como estava o de Davi quando ele escreveu esse salmo. Mas nós estamos passando por momentos difíceis. E nós queremos, Deus, clamar a misericórdia do Senhor, reconhecer a nossa fraqueza e confiar no agir do Senhor, Pai. Fortalece, Deus, a Tua igreja, fortalece os nossos vínculos, mesmo nesses dias de distanciamento, para que a Tua igreja continue firme e cada vez mais avante na obra e na missão que o Senhor tem para nós, para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.